Olá, sejam bem-vindos à Estrada do Ser. Eu sou a Jaque Lima, sou facilitadora aqui na Estrada do Ser e eu vou te guiar nesse caminho onde nós vamos conhecer os 5 passos para se ter uma carreira leve, alegre e próspera. Vamos lá? Para iniciar, eu vou trazer para vocês quais são os 3 caminhos possíveis de se trilhar aqui na Estrada do Ser. Vou compartilhar a minha tela. O primeiro caminho possível é o caminho de reconexão com a essência. É você voltar para você, para aquele ponto onde você estava conectado com quem você é verdadeiramente. Nós passamos por 5 pontos, 5 conexões que são importantes para você se reconectar a essa essência. O segundo caminho é o caminho da carreira. É o caminho que está conectado com o que nós fazemos no mundo. Então, não basta só você fazer, não basta só você trabalhar, "Ah, eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro." É importante que você faça algo e que, a partir desse lugar de fazer, você possa brilhar. E você possa contribuir com o mundo de uma forma muito saudável, de uma forma que seja equilibrada para você e também para as pessoas que vão receber esse trabalho que você faz, o que você faz no mundo. O terceiro caminho é o caminho dos relacionamentos, não somente relacionamentos afetivos, amorosos, mas o relacionamento com o que você tem com o dinheiro, relacionamento que você tem com o tempo, relacionamento que você tem com outras pessoas também, relacionamentos familiares também, estão bem forte nesse caminho. Todos eles te levam para a mesma direção. E não necessariamente você precisa ir por um caminho, agora eu quero ir para o outro, não necessariamente você precisa voltar para o ponto onde você saiu. Você trilha um caminho de carreira durante um período, por exemplo, e a partir de um certo ponto você fala: Poxa, agora eu tô pronto, eu tô pronta para me reconectar com a essência. Ou de repente eu tô num caminho de reconexão com a essência e você chega num ponto onde você fala: Agora sim, eu estou inteiro, eu estou inteira para contribuir com a minha carreira. Então é bem importante. E também esses 3 caminhos, eles são definidos muito pelo momento de vida que você está vivendo. Porque ele diz muito, existem pessoas que estão numa fase muito produtiva, e o melhor a se fazer é contribuir, é focar na carreira. Para a pessoa que está num momento muito produtivo, se ela vai para um caminho de reconexão com a essência, ela pode ficar muito paralisada e estagnada. E ela pode perder essa força da produtividade que o momento de vida traz para cada um de nós. Então é bem importante a gente saber esses 3 caminhos. Cada um deles, ele tem uma série de opções aqui dentro da Estrada do Ser que você pode trilhar, movimentos específicos para falar: Poxa, eu preciso disso. Ou de repente algo que você precisa ter ali, uma sequência, uma constância, um dia a dia, todo dia, um pouquinho por dia. Então, isso é bem importante. Mas vamos lá, vamos iniciar agora o caminho da carreira. Vamos seguir aqui nesse caminho, é o caminho da carreira. O caminho da carreira é a essência da Estrada do Ser, porque o caminho da carreira ele foi construído a partir da minha experiência, e é essa experiência que eu vou compartilhar com vocês agora, passando aqui um pouquinho da minha jornada profissional. Eu iniciei minha jornada profissional como estagiária. Eu fiz um curso de educação para o trabalho, que é aquele famoso faz tudo, né? Você tá ali porque você está sendo preparado para o mercado de trabalho. E foi aí que eu consegui, que eu acabei encontrando uma grande trava, um grande bloqueio no meu caminho. Porque eu era estagiária, logo eu não tinha experiência. E aí você pode falar assim: não, mas estagiário não tem experiência. Mas tinham estagiários que já tinham ido em outras empresas, então ele já tinha mais experiência do que eu que estava iniciando. Então, esse foi um período onde eu tive muitas portas fechadas. Porque eu, primeiramente, né, o curso que eu fiz era longe da minha cidade, então eu tinha a dificuldade de ser longe, eu não tinha experiência. Não tinha como as pessoas me conhecerem, então eu ficava ali. Então eu fiz muitas entrevistas e muitas delas eu não fui aprovada. Até que eu consegui uma vaga e eu fui ser estagiária nessa empresa. E foi o início da minha trajetória profissional, quando depois de um ano de contrato, eu acabei sendo efetivada e permaneci nessa empresa como CLT. E aí é quando eu aprendi, quando eu fui realmente vivenciar essa experiência de ter um contrato assinado, de ter benefícios. E ali eu fui aprendendo a ser, né, a desenvolver o meu trabalho.
E foi uma experiência muito válida, mas depois de uns 4 anos eu sentia que ali já não estava me contribuindo mais, porque e ali eu tinha o quê? 16 anos já ali, depois de um tempo lá, eu comecei muito jovem no mercado de trabalho. E aí chegou um tempo que eu falei, poxa, não faz mais sentido, não, eu queria mais, eu queria aprender novas coisas, eu queria poder contribuir mais. E ali eu acabei pedindo para ser mandado embora daquele cargo de CLT. E aí voltei para o mercado de trabalho, mas eu tinha feito uma prova de um concurso e eu fui chamada para esse concurso. E eu iniciei na carreira no funcionalismo público, né, como funcionária pública. E foi um maior crescimento que eu tive, né? Muito burocracia, né? Mas ao longo dos anos eu fui sendo desafiada por mim mesma, por outras pessoas, e eu fui crescendo no serviço público. Eu trabalhei durante 15 anos na área financeira, fiz uma carreira muito próspera, muito sólida no serviço público na área de orçamento e finanças, mas também chegou um momento que eu falei, tem algo faltando. E ali eu sempre me dediquei muito à área de financeira, né, a área da área financeira. Me tornei gestora aos 27, 28 anos de idade, então assim, numa um ambiente onde onde a média de idade era muito superior. Então, assim, eu precisava conquistar um espaço muito jovem, eu precisei conquistar um espaço muito jovem. Tive o apoio de muitas pessoas que foram importantes nessa trajetória, e eu fui crescendo, né? E eu fui me desenvolvendo, e eu comecei a me apaixonar pela liderança, pela forma como eu via a minha forma de liderar. Eu me encontrei numa forma de liderança, de gestão de pessoas e de observar o quanto, muitas vezes, um gestor, ele contribui, ele pode contribuir ou ele pode acabar com a vida de uma pessoa. Gente, eu vou ser bem direta nesse ponto. Como gestora, eu assumi uma responsabilidade muito grande, porque eu via o quanto o gestor é importante na vida profissional de um funcionário. Um gestor bem qualificado, ele tem o poder de transformar a vida de uma pessoa, de enxergar na pessoa algo que nem ela enxerga. Então, esse lugar e não é um poder de dominação, como muitos líderes, muitos chefes, muitas lideranças acabam indo. É um poder mesmo de você conseguir fazer as coisas, de agir. É o poder de ação, não de dominação, o poder de ação. Então, essa fase é bem importante. É bem importante quando os gestores eles têm esse papel, eles têm essa consciência da importância do papel deles mesmo para a vida das pessoas. Pois eu sempre falei, era algo que para mim sempre foi muito forte, foi sempre muito ligado aos meus valores, que era objetos, né, equipamentos. Eu posso mudar de um lugar para o outro assim, de uma hora para outra, mas quando nós falamos de pessoas, nós precisamos ter certo cuidado. Eu vi muitas pessoas se transformarem e eu vi também muitas pessoas se apagarem nesse caminho. Então, eu escolhi um novo caminho. E eu me vi também num lugar de me apagar, de ascender, de crescer, mas também de um momento de falar, poxa, não é isso mais, já foi até aqui, mas agora um novo passo precisa ser dado. E foi quando eu decidi fazer transição de carreira e criar a Estrada do Ser. Então, como eu tinha muitos anos no serviço público, eu fiz uma transição interna dentro do funcionalismo público e depois para a área de recursos humanos, que é uma área que eu tinha feito a formação, em gestão de recursos humanos, e depois eu escolhi fazer a transição, pedir exoneração do serviço público depois dos 17 anos para montar a Estrada do Ser, quando eu comecei a ter a experiência como empreendedora, como fazer para mim. E que pode ser muito desafiador para quem já fez, já trabalhou em empresas, como CLT, que era a experiência que eu já tinha tido, como funcionário público. Você já tem demandas ali no seu dia a dia, e quando você vai para o empreendedorismo, você precisa ter uma outra mentalidade. E durante muito tempo eu tive o desafio de não conseguir, da minha cabeça, ainda estar girando ali no automático para o funcionalismo público. Então, ao longo do período, eu precisei fazer esses ajustes e que é algo muito interno. Então, hoje eu facilito processos de autoconhecimento,
faço consultorias e mentorias de carreira e a minha missão, focada aqui no que eu vou fazer nesse caminho aqui da carreira, é ajudar as pessoas a construírem uma carreira leve, alegre e próspera, pois carreira é uma construção. Pode sim ter um passo que você dá e que muda tudo, mas carreira é construção. Então é importante que a gente busque e entenda esse ponto da construção da sua carreira. Agora, uma pergunta. Faça essa pergunta para você mesmo. Veja se isso é possível. É possível ter uma carreira leve, alegre e próspera? Você acha que isso é possível? Então, a primeira coisa é você fazer essa pergunta. Muitas vezes nós acreditamos que a carreira precisa ser pesada, que o trabalho ele precisa ser duro e sério e que a prosperidade só vem para quem já nasceu próspero ou para quem tem uma oportunidade de crescer e que a gente não pode construir uma carreira próspera, que alguém precisa contribuir, que a prosperidade na nossa carreira vem a partir do outro. Vamos ficar aqui com essa pergunta. Não sei se essa pergunta veio a resposta para você sim ou não, sem pensar muito. Mas esse é o primeiro ponto que nós vamos começar aqui. Como que você acredita que é uma carreira? Ou de repente você nunca tenha pensado a respeito e essa pergunta vai te estimular a obter as respostas possíveis para você, a partir da sua verdade, do que é verdadeiro para você. Mas vamos lá, vamos olhar aqui para a carreira nesses três pontos. Uma carreira leve, ela precisa ser planejada por você. Só você sabe o que é leve para você no seu corpo. Então, eu estou fazendo algo que não me traz peso, não está pesado. E aqui eu não estou falando de esforço físico, de carregar peso mesmo. Estou falando que às vezes existem coisas que nós fazemos que traz pesos, não só físicos, traz pesos emocionais, traz pesos mentais, fica ali muito com a mente muito acelerada. E essa leveza, ela precisa vir a partir de um lugar de planejamento. É você planejando a sua carreira para ela ser leve. Se tá pesado demais é porque tem alguma interferência. Então, se você tá ali numa carreira e fala, puxa, tá muito pesado, tem alguém, algo que ainda está interferindo na sua carreira. E às vezes não é uma pessoa específica, às vezes é a projeção que a pessoa fez para você e você fica ali querendo agradar para deixar alguém feliz. E aí, muitas vezes, não é leve, fica pesado. Uma carreira alegre, ela precisa ser realizada por você. Só você sabe aquilo que te traz alegria ao fazer. E aqui eu não estou falando sobre piadas, né? Sobre ficar fazendo gracinhas, né? Isso muitas vezes demonstra uma imaturidade muito grande. Eu estou falando aqui de algo que te deixa, que te faz sorrir. E muitas vezes, já que eu trabalho numa coisa muito pesada, existem trabalhos que são mais pesados, mas minimamente você tem que buscar a sua alegria. Porque às vezes a pessoa está passando por um momento difícil e ela está chegando para você e você acolhe aquela pessoa e ela fica bem, minimamente ela está em sofrimento, mas você minimamente dá um pouco de conforto para aquela pessoa, isso te alegra. Porque você fazendo o seu trabalho de uma forma presente e você estar ali sendo presente para o outro e que mesmo que a pessoa esteja passando por um momento difícil, ela conseguiu receber minimamente o seu acolhimento, isso vai te trazer uma alegria. Não a alegria pura e simplesmente do sorriso, do ficar sorrindo. Não, é uma satisfação. É como se fosse uma luz dentro de você. É uma energização. A alegria, ela traz energia para nós. E a alegria, ela traz também dinheiro. Uma carreira alegre, ela traz um retorno financeiro leve. Ela traz uma carreira alegre, traz um retorno financeiro que te traz alegria. Então, esse dinheiro ele vem de uma forma alegre e você consegue usufruir dele de uma forma também muito saudável. Isso é bem importante. E uma carreira próspera, ela precisa ser compartilhada por você.
Então, se você está trabalhando de uma forma pesada, triste, você não tem com que contribuir com os outros, você não tem como compartilhar com os outros. Prosperidade é compartilhamento. É você ter tanto para você que você passa a compartilhar com essas pessoas, com outras pessoas. Então, isso é bem importante. Então, para que você construa uma carreira leve, alegre e próspera, você precisa planejar, você precisa realizar para você saber o que que é alegre para você, o que que te faz bem, o que te energiza, e você precisa prosperar. Você precisa ir para um ponto onde você tem tanto para você que você já consegue contribuir verdadeiramente com as outras pessoas. Vamos seguindo aqui agora, já começando com os 5 passos. Primeiro passo. Então, como que eu construo essa carreira leve, alegre e próspera? Primeiro passo, autoconhecimento. Quando falamos de autoconhecimento, você é o seu único mentor. O que que isso significa? Ah, eu estou trabalhando no meu autoconhecimento. Estou conversando com uma pessoa, ela está falando tudo o que eu preciso fazer. Eu fora, eu como terapeuta, eu como facilitadora, eu como orientadora, como mentora de carreira, como eh, consultora, eu não sei o que está acontecendo dentro de você. Só você sabe. A pessoa de fora é como se você estivesse dentro de uma sala, tem uma fechadura pequenininha, a pessoa olha no buraco dessa fechadura e fica lá, olha, tô vendo aqui que tem uma parede em branco. Olha, tô vendo aqui que tô percebendo que tem alguma coisa ali, só que é um buraco da fechadura, é bem pequenininho. Quem tá dentro da sala é você. Eu posso falar assim, olha ali para a direita, o que que tem ali? Você precisa olhar para você saber. Então, esse autoconhecimento não dá para você delegar para ninguém. Então, eu sou a minha mentora, eu preciso me conhecer, a minha mentora. É você, é a sua mente que vai criar. Então, quando a gente fala de mentoria, nós estamos falando, e eu sou mentora de carreira. Eu vou falar sobre carreira, sobre autoconhecimento, sobre se conhecer, é você com você. Então, não entrem nessa onda, muitas vezes, que as pessoas falam, não, não, vou te ajudar a te conhecer. Quando nós falamos de autoconhecimento, fora 10%, 90% é sua função. Então, não espere que ninguém fora vai te dar os passos para você se conhecer, para você saber o que está funcionando ali. Alguém chegar para você e falar assim para você, você é assim, assim, assim. É tudo tendência. Eu sou analista de perfil comportamental, por exemplo. E o seu perfil comportamental, ele é uma referência ali. Mas não necessariamente você é daquele jeito mais. Porque você fez escolhas, você teve uma família, você vivenciou experiências, e tudo isso vai te trazendo coisas. Eu atendo várias pessoas. Vou atender pessoas de carreira, várias pessoas sobre carreira. Cada pessoa ela tem uma vida. Cada processo é único. Então, autoconhecimento, e essa é a base, esse é o começo para tudo que você vai fazer. Ai, já que eu quero melhorar no meu trabalho, eu quero melhorar no meu relacionamento, eu quero. Autoconhecimento é o primeiro passo, é você se conhecer. E aqui é você se conhecer. Outras pessoas de fora podem facilitar este processo. Pode falar, olha ali, quem sabe? Só que se faz sentido ou não, é você que precisa saber. Então, não deleguem esse passo. É seu, é você. É você se conhecer. Eu posso te dar várias ferramentas, eu posso te facilitar um processo, eu posso, né, para você não estar sozinho. Você não está sozinho, mas quem tem que caminhar é você. Não tem como. Ninguém vai caminhar por você nessa estrada. Então, o autoconhecimento, ele é o primeiro passo de tudo. E autoconhecimento, gente, é desde o dia que você é, inicia uma vida adulta, né? Porque o autoconhecimento ali, a criança, ela não tem maturidade para se conhecer. O adolescente ainda está ali meio que sem saber para onde vai, socorro Deus. Mas o adulto, ele precisa iniciar um processo de autoconhecimento que começa e não termina. Porque cada vez mais você está se conhecendo.
cada ano que passa, às vezes você vai falar assim: ah, isso eu já fiz. Quanto tempo atrás você já fez? Ah, 5 anos. Você não é mais essa pessoa de 5 anos atrás. Então, se você fizer o mesmo caminho de novo, a experiência é outra, porque você é outra pessoa. Então, o autoconhecimento ele é essencial em qualquer processo, seja de carreira, de relacionamento, de essência, tudo é autoconhecimento e é você se responsabilizando por você. Segundo passo, talentos e habilidades. Então, para que você possa construir uma carreira leve, alegre e próspera, você precisa identificar e reconhecer o que você faz bem, faz com facilidade e com alegria. E eu vou falar uma coisa para vocês. Os talentos, muitas vezes a gente nem reconhece os nossos talentos, porque é tão natural que alguém fala assim, nossa, você faz isso também, você fala, nossa, mas isso é tão fácil. Os talentos, ele traz muita facilidade. É algo que você, às vezes tem pessoas que têm muita dificuldade e você faz aquilo, fala, gente, mas isso é tão normal. E aí você começa a falar assim, ah, é como se não tivesse valor, muitas vezes. Mas o talento, ele é valiosíssimo, porque é você que está fazendo. E aí você vai fazer bem e vai fazer com facilidade e alegria. É importante, a gente sempre coloca uma proporção. Talento, você precisa 80% da sua vida, a gente falando de carreira aqui, estou num trabalho. 80% do meu trabalho eu preciso fazer a partir do meu talento. E 20%, né, quando a gente fala de 100, 20% pelas habilidades que eu preciso criar para fazer. Então, assim, ok, eu, Jaqueline, sou empreendedora, me dou bem, tenho facilidade para lidar com dinheiro, tenho facilidade para lidar, tenho facilidade para reconhecer aquilo que a pessoa é boa, aquilo que eu falo, olha, isso daqui é importante, olha, isso é uma característica importante sua. Mas existem coisas que, de repente, eu preciso criar uma habilidade. Então, gerir uma empresa é um desafio. Eu preciso criar uma habilidade, porque eu nunca tive uma empresa, então eu preciso me qualificar para isso. Então, eu preciso criar a habilidade de fazer uma gestão de uma empresa, que é a minha empresa. Eu fazia gestão de outras empresas, mas como é que eu faço a gestão da minha empresa? O importante é que a gente identifique, fala, nossa, eu sou bom escrevendo. E a gente precisa reconhecer que a gente é bom mesmo. Os talentos, eles acontecem, o talento ele é muito simples, ele é muito prático. Às vezes a pessoa na fala, a pessoa fala de um assunto assim que ela nem domina e ela tá ali falando. Só que a dificuldade da pessoa que tá ali falando é que ela precisa profundidade muitas vezes. Então ela precisa, como ela é muito rápida, ela tem dificuldade para se aprofundar. Pode ter dificuldade para se aprofundar. Não é só fazer o que a gente quer, é fazer também aquilo que precisa ser feito. Mas a proporção é importante. Então, eu não posso só fazer o que precisa ser feito 80% do meu trabalho e 20% aquilo que eu realmente tenho talento. Eu vou adoecer, eu vou estressar. Próximo passo, terceiro passo, mentalidade. Lembra a pergunta que eu fiz no início? Quais são as suas crenças sobre trabalho, dinheiro, sucesso e prosperidade? Elas te limitam ou elas te impulsionam? Elas te faz andar para frente ou elas te faz andar para trás ou ficar parado? Ai, trabalho é dinheiro, vamos lá. Vamos lá para as crenças, para as famosas crenças. Às vezes a gente acha que não tem, mas tem, viu, gente? Famosas crenças de dinheiro. Tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Deus ajuda quem cedo madruga. Ou eu preciso escolher entre o sucesso e a família. Eu preciso, para prosperar, para ter dinheiro, só roubando. Ai, aquela pessoa metida rica. Aí aquela pessoa, depois que ficou rica, ficou insuportável. A pessoa rica é egoísta. A pessoa rica, ela não pensa nos outros. E aí, quais são as suas crenças? A gente precisa saber. Um exercício bem interessante é você parar e fazer o que eu acabei de fazer aqui. Pega um papel e começa a falar, tipo assim, quando eu falo sobre trabalho, trabalho é o quê? Ai, trabalho é cansativo.
Trabalho é pesado, trabalho é, é necessário, trabalho é preciso trabalhar para pagar boleto. Então, assim, isso tudo é aquilo que você acredita. Tem pessoas que trabalham e não pagam seu boleto. Tem pessoas que trabalham, viajam. Então, assim, vai muito da mentalidade, do que você está criando como verdadeiro para você. Quarto passo, vamos lá. Já estamos caminhando para o encerramento. Equilíbrio. Encontre o ponto de equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Então, eu não sei, eu não consigo me desenvolver no meu trabalho, é porque minha vida pessoal ela é muito atribulada, não consigo me focar no meu trabalho. Busque o equilíbrio. Nós precisamos, para construir uma carreira leve, alegre e próspera, a gente precisa encontrar o ponto central de equilíbrio entre vida profissional e pessoal. E, gente, equilíbrio é algo bem importante a gente falar. Equilíbrio. Existe um ponto que traz o equilíbrio, que é assim, ó, se você tem. É interessante, me veio até uma imagem de quando, né? Não sei se é a época de vocês, mas quando eu era criança, a gente ia comprar alguma coisa e para pesar eles colocavam numa balança. Colocava uns pezinhos lá para poder ajustar, para ver o quantos quilos e tal. Então, encontrar o equilíbrio dessa balança. E esse ponto de equilíbrio, às vezes, para você encontrar, antes de você encontrar, ele vai para os extremos. Então, aquele lado tá maior, esse tá menor, e fica ali meio que duelando até que eles possam se equilibrar. Achar um ponto central que una os dois de uma forma saudável. E isso é vida profissional e vida pessoal. Isso é trabalho e descanso. Então, só trabalho, só a intensidade do trabalho sem o descanso, ela pode gerar um adoecimento. Ela pode gerar também frustração muitas vezes, porque muitas vezes a gente trabalha tanto buscando algo e aí você não conquista e aquilo te traz um peso. Ou de repente você trabalha muito buscando o reconhecimento do outro, o outro não te dá o reconhecimento e você acaba se sentindo frustrado. E isso desequilibra também. Então é importante ter esse movimento do trabalho e do descanso e também na nossa vida. Tanto a vida profissional como a vida pessoal são importantes. Muitas pessoas entram no lugar do, eu nasci para focar só na minha profissão. Ok, se isso for verdadeiro para você. Mas muitas vezes a gente entra num auto-engano de acreditar que a vida profissional eu preciso escolher entre os dois. Eu posso ter os dois desde que eu encontre o ponto de equilíbrio. Mas para que eu possa. Mas nem sempre eu vou encontrar facilmente. Eu preciso buscar esse ponto. Eu preciso, às vezes, me desequilibrar e falar: caramba, eu não estou conseguindo voltar para o meu profissional, né? Muitas acontece muito com mães, né? E isso aconteceu muito comigo, porque eu estava num movimento de muito vida profissional, e aí depois, quando eu faço a transição de carreira, eu vou para muito vida pessoal, e aí encontrar esse equilíbrio pode ser desafiador, e é muito mais fácil quando a gente tem alguém para fazer isso com a gente, tá? Então é importante a gente buscar esses apoios, esses suportes que vai nos ajudar a encontrar esse ponto de equilíbrio. E também do trabalho e descanso, nós precisamos, o nosso corpo precisa descansar, precisa recuperar as energias. Então, isso é bem legal, bem importante também. Seguindo aqui para o quinto e último passo. Crie o seu próprio plano de carreira. É importantíssimo esse ponto. Esse passo aqui ele é importantíssimo. E ele tem três pontos principais. Quais são os seus valores pessoais? O que que é importante para você? Aquilo que você não abre mão. Toda e qualquer empresa, gente, tem lá o valor, a missão e a visão da empresa. E você precisa ter muita clareza dos seus. Porque se você olha os seus e você olha o empresa que você. Mas o salário é ótimo, mas se eles não casam, o salário pode ser ótimo, mas esse salário, esse dinheiro não vai te trazer leveza, esse salário não vai te trazer alegria, logo, esse salário não vai te trazer a prosperidade. Então, quando nós temos a clareza desses valores pessoais, da nossa missão e da nossa visão de futuro, é muito mais fácil a gente encontrar uma empresa. E é muito comum quando eu vou atender alguém, a pessoa falar assim: eu preciso me adequar para eu encaixar nessa empresa. Peraí, e se a gente inverter isso e falar assim: olha, eu sou tão competente, eu conheço quais são os meus valores. Eu sei qual é a minha missão. E se eu sei que a minha missão não tem nada a ver
com a missão daquela empresa, ela não serve para mim. E não o contrário. Não é assim, ah, a missão dessa empresa é fazer tal coisa, eu vou lá me adaptar para que a minha missão seja essa. Não. Se você faz isso, é uma você começa a minar a sua confiança. Apesar desse ser o quinto passo, ele é o mais importante de todos. Você precisa passar por todos esses passos para que você consiga olhar para o seu plano de carreira. Então, quando você vai lá, ó, olhou para o seu autoconhecimento, e fala assim, olha, tem coisas, às vezes a gente não tem clareza do que a gente quer, mas a gente tem clareza do que a gente não quer. E isso já é um passo. Recapitulando, os 5 passos para você construir uma carreira leve, alegre e próspera são: primeiro de todos, autoconhecimento. É você que precisa se conhecer. Não delegue, assuma a responsabilidade pelo seu autoconhecimento. Segundo, identifique e assuma os seus talentos e as suas habilidades. Identificar aquilo que você faz bem e aquilo que você precisa melhorar são passos importantes para você construir essa carreira. Terceiro passo, mentalidade. Observe as suas crenças. Observe aquilo que você acredita sobre trabalho, sobre dinheiro, sobre prosperidade, sucesso. Vai ser importantíssimo que você identifique qual é a sua forma de pensar em relação a esses pontos. Quarto passo, equilíbrio. Equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. Achar esse ponto de equilíbrio, ele faz a diferença. É trabalhar e descansar. São pontos importantes. E o quinto passo, e talvez o mais importante, seja o plano de carreira. Tenha clareza de quais são seus valores pessoais, a sua missão e a sua visão de futuro. E é esses pontos que vão te nortear para saber onde você vai trabalhar, quais são as possibilidades. Não necessariamente quando você conhece os seus talentos, por exemplo, não necessariamente os seus talentos estão atrelados a uma única profissão. Existem talentos que você pode escolher entre inúmeras profissões. Você pode exercer várias funções. Então, é bem importante esse autoconhecimento e também ter o seu próprio plano de carreira, que será um diferencial quando se você for precisar fazer uma entrevista de emprego, você poder passar por um processo seletivo, é você ter essa clareza.